Olá, gente. Bom dia, boa noite, tudo bem? De volta aqui depois de alguns meses aí sem gravar, né? Em função de um monte de coisa que vem acontecendo. E como todos sabem, eu também estou num processo de desenvolvimento das minhas capacidades, né, espirituais. Então, às vezes a gente acaba falhando, né? Ficando em dívida e tal. E acaba não deixando a vida levar a gente nos acontecimentos e a gente acaba deixando de fazer aquilo que a gente acredita que é importante para nós, né? E especialmente andei refletindo sobre a necessidade de que esses vídeos que eu faço e posto, eles na verdade deverão funcionar como uma autoanálise contínua, né? Porque quando você vai falar sobre um assunto, fazer uma reflexão, obviamente você tem que ponderar os lados e colocar as coisas no lugar para você ter, né, condições de falar sobre isso. Na verdade, acaba funcionando como uma autoterapia também, né? E, enfim. Mas o fato é que o meu último vídeo já faz alguns meses e aí depois disso eu fui fazer outras, né, cuidar da minha vida, fazer coisas do trabalho, me deixei levar por esse fluxo de coisas que aconteceram e fui não achando, na verdade, interessante as ideias ou os temas que eu tinha para abordar e, enfim. Na verdade, eu acho que isso pode ter sido algum tipo de assédio, de desânimo, enfim. Não vou entrar numas aqui, mas o fato é que eu achava importante que deveria voltar o quanto antes e é por isso que estou gravando esse vídeo, né? Eu não sei se, assim, se eu já falei para vocês, mas todas as noites, pelo menos uns meia hora, eu paro para meditar sobre a minha vida, né? Sobre como foi o meu dia. Eu acho que isso é um exercício muito importante que todos nós deveríamos praticar, porque de verdade, quando você medita sobre como foi o seu dia, né, é muito melhor do que você como foi o meu mês passado, como foi o meu ano passado, né? Muita gente espera chegar no final do ano para fazer um levantamento, né, um balanço de como é que foi o ano, né? Como é que foi o meu ano. Mas quando você faz meditações diárias, isso permite que você abarque o problema em pequenas partes, né, em pequenas doses. E assim você vai avaliando, né, o que é que você fez naquele dia, como que as coisas funcionaram, enfim, o que deu errado, onde foi que você se perdeu, então, esse tipo de coisa. E isso é muito importante. E hoje eu queria gravar um vídeo, né, para inaugurar essa fase que eu espero que seja contínua agora, né, sem promessas, mas eu quero que seja assim. E tem um livro que eu gosto muito, sem propaganda, já com propaganda, que é um livro aqui que se chama Flor do Dia. Né? Esse livro aqui, ele é um livro bem interessante porque ele traz uma série de reflexões e apontamentos sobre as questões emocionais. Né? Eu tenho alguns que eu uso para fazer meditação, mas ultimamente eu tenho usado esse. E o Prem Baba fala nesse caso aqui de uma coisa muito interessante que é a necessidade que a gente tem de ser amado, né? E ele coloca na reflexão aqui do texto, né? Eu vou até ler para vocês aqui, para vocês verem como é bonitinho o texto. Que ele fala assim: em busca da felicidade interior. Você só fica satisfeito se o outro olha para você de determinada maneira. Então você tenta fazer com que ele olhe para você sempre desse jeito, porque assim você se sente amado. Você força o outro a fazer do jeito para poder ser feliz e amado. E se o outro não faz do jeito que você quer, você fica infeliz. Isso não é felicidade, muito menos amor. Se a sua felicidade depende do comportamento do outro, então você não é feliz. A verdadeira felicidade vem de dentro.
Então, né, nesse pequeno testículo, né, nesse testículo a gente vê que a gente está sempre criando um sistema para se tornar amado, né, aceito na sociedade ou na família ou na nossa casa, né? E a reflexão do dia hoje foi uma coisa interessante que eu queria dividir com vocês, que é o seguinte, né? A gente quando cresce, a gente não é educado e ninguém nos ensina como se comportar emocionalmente diante das situações. E aí quando de repente você se pega com alguma idade e percebe que de fato você é um deseducado emocional, né? Você não tem educação nenhuma emocional. E aí você vai vivendo ao sabor do vento, quer dizer, até o momento que você vai criando uma casca, né? E aí você acaba evitando pessoas, maltratando outras, criando distanciamentos, fica triste às vezes com o comportamento de alguém, mas também não se manifesta. Ou seja, você vai criando um sistema muito complicado para se viver em função de não saber lidar com as emoções e, na maioria das vezes, viver frustrado, viver triste, né? E a reflexão que me veio hoje foi justamente de que ser feliz não depende do outro, como está no texto, mas a gente fica tentando pensar assim, mas tá, depende de mim, mas o que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Como é que eu poderia me organizar para entender essas coisas? Eu não tenho maturidade, eu nunca, sei lá, eu já sou velho demais para isso, ou eu tenho muitas dores acumuladas, ou eu já desisti das pessoas, enfim, um monte dessas palavras, dessas frases feitas, né, que a gente pesca por aí na vida e acaba usando como justificativa para nós, para essa rigidez nossa, né, de mudar as coisas e tentar encaixar e pelo menos consertar algumas coisas da nossa vida emocionais para que a gente sofra menos, né? É como diz no texto, né? A gente o tempo inteiro está tentando ser bonzinho demais, né? Ou tentando ser afável demais com as outras pessoas para tentar receber em troca esse carinho, essa afabilidade e na maioria das vezes a gente acaba levando pancada, fica ferido emocionalmente, né? E cada vez mais a gente vai se afastando do mundo e ficando amargurado. Mas na minha reflexão, uma coisa que eu acho que é importante dividir com vocês é que para mim cada vez mais fica claro que ser feliz não depende da gente, porque necessariamente ser feliz não é viver sobre a sua vida. Não é sobre você a felicidade. Ser feliz é sobre o outro. É quando as pessoas que estão no teu entorno sentem prazer em te encontrar, em te ver, em falar com você, estar com você, né? Isso naturalmente vai fazer você se sentir feliz. Porque as pessoas que estão do teu lado estão felizes. Então, quando eu tento ser feliz por mim mesmo, na verdade, eu estou sendo egoísta. Eu não estou trabalhando por mim mesmo, né? E aí eu acho que isso foi uma sacada que eu queria dividir com vocês, que para ser feliz a gente... É lógico que a gente pode fazer coisas, né? Depende da nossa atitude para a felicidade. Mas não significa, por exemplo, comprar uma casa melhor, não significa comprar um carro melhor. Acho que essas coisas, essas frivolidades são importantes no dia a dia, mas isso não é o essencialmente importante, né?
Porque isso só complementa, faz de certa maneira traz um colorido para a vida, mas isso não é o mais importante, né? Porque isso não é duradouro, isso é efêmero, né? E eu acho que é muito importante a gente começar a pensar que a partir do momento que você consiga um equilíbrio emocional mínimo, né? Quando você tenta fazer pelo outro, transformar aquele que está do seu lado feliz, mais feliz, naturalmente quando ele vier se aproximar de você, ou enfim, telefonar para você, ainda que ele não possa se aproximar, mas quando você tiver de novo contato com essa pessoa vai sentir uma gratidão tão grande por aquilo que você fez por ela, por aquilo que né, você causou naquela pessoa, que naturalmente ela já vem aberta, ela vem de uma maneira diferente em relação a você, né? Ainda que essa pessoa seja uma pessoa desafiante, né? Porque a gente sabe que tem pessoa que realmente está desequilibrada, e às vezes ela foi tão machucada na vida que a única coisa que ela sabe fazer é machucar, né? Às vezes a pessoa também tem um desequilíbrio, uma doença qualquer ainda, né? Enfim, a gente tem gente de todo tipo. Mas eu acho que a grande sacada é quando você consegue compreender, e não só entender, né? Compreender que faz a felicidade que você pode sentir está na mão dos outros. Por quê? Porque quanto mais feliz mais felicidade você plantar no seu entorno, mais beleza e felicidade vai retornar para você. Então a felicidade, a vida com felicidade não é sobre você, é sobre os outros. Então eu quis registrar isso aqui, porque eu achei que foi um insight bem interessante. E eu queria saber se vocês concordam com isso ou não, né? Que é uma reflexão importante para a gente fazer. Tá? Então é isso. Até!